acontecer mais vezes, né? Essa grande pena, 31 anos, e que isso venha a se tornar uma rotina, né? Nessas condenações, Pietro. Eu até prefiro dizer que não vem acontecer mais cenas como esta no nosso país, porque realmente eu fico imaginando. Eu vou até agora o áudio do doutor e também a imagem do doutor Renan no ar. Porque, doutor, o que chama a atenção do nosso país é o porquê foram 7 homens e não teve mulher no júri. Isso pesa de alguma forma? Isso tem o que pensar num momento como este? Nessa situação, doutor, quando observamos lá, foram 7 homens, né, que foram júri nesse caso aí, é isso? Isso. Na verdade, é uma estratégia de defesa, né? A gente, como advogado de banca de defesa, nós fazemos uma seleção prévia, assim, dos que já existem, dos 25 jurados que vão ser para aquele dia, e a gente tem acesso à lista anteriormente. O advogado zeloso costuma fazer uma pesquisa tecnológica da vida do jurado, ver qual é a tendência política, se ele participou de outros júris, se ele ganhou ou perdeu o júri. Então, a gente, como advogado, faz essa pesquisa bem profunda sobre cada um deles. E quando é sorteado, nós temos direito a 3 recusas imotivadas, ou seja, se for parente da vítima, se for parente da acusação, parente de alguma testemunha, você pode negar por justa causa, né, de forma legal. Mas eu tenho direito a 3 recusas imotivadas. E aí eu vou tentar utilizar essas recusas para formar o conselho de sentença que eu quero. Então, por exemplo, um caso que a gente fala crime sexual, que envolve uma questão de marido contra mulher, de mulher contra homem. Se é uma mulher que mata um homem, eu quero mais mulheres no conselho de sentença. Se é um homem que mata uma mulher, eu vou querer mais homens, porque em tese ele sentiria mais essa dor daquele que passou por isso, entende? Estamos tentando encaixar tudo isso. Denis Moraes está aberto para perguntas dentro dessa participação. Vou até tentar colocar novamente o Marcelo aqui, até pedindo para o Marcelo se posicionar lá para a gente tentar, Marcelo Hartmann, dentro desta comunicação aí. Antes, o senhor tem uma pergunta aí, querido Denis? Tem algo aí para esse momento ou não? Eu queria saber do doutor aí, o advogado Renan Fará, né, que esse caso específico, ele aconteceu em julho de 2018 e a sentença veio agora recente, 18, 19, 20, 21. É comum ter esse tempo ou tem casos que duram até mais assim para saírem a condenação aqui no nosso país? É comum e também muitas vezes vai depender do tempo da instrução do processo, tempo da investigação, mas também vai variar de acordo com o número de recursos que a defesa impetra, né? Então, a gente, principalmente tendo o cliente preso, a gente não tem interesse que o processo demore, mas às vezes é necessário. Então, por exemplo, eu por vezes vou fazer o júri, eu peço já na fase do artigo 422, que é o momento antes do plenário, para que o meu cliente não use roupa de presidiário e nem use algemas. Eu faço esse pedido nesse momento e se não for autorizado, eu entro com habeas corpus, sobe para o tribunal. Então isso ganha um tempo, mas tudo isso visando estar com todas as ferramentas necessárias para uma boa defesa no plenário. Segunda questão que pode causar um atraso, foi o caso aqui do Manweiler, foi o 3º júri que estava ocorrendo. A defesa por 2 vezes abandonou o plenário por questões também de conseguir utilizar todas as ferramentas. A última vez que eles abandonaram, eles tinham juntado um vídeo há 8 meses atrás, e aí o juiz indeferiu a utilização dele em plenário, não tinha motivo nenhum. A defesa sempre pode utilizar tudo, até pelo que a gente chama de plenitude de defesa, que só se aplica ao tribunal do júri, diferente de ampla defesa. E a única prova que você não pode utilizar é aquela prova juntada em prazo ilegal, ou seja, até menos que 3 dias antes do plenário. Aquela coisa de filme, né, que o cara chega com papel, eu tenho aqui a prova. Isso não existe no nosso código, no processo penal brasileiro. Muito bem, agora deixa eu
Temos várias perguntas, você pode participar, inclusive pelo chat. Agora sim, deixa eu voltar lá ao Marcelo Hartmann, agora com a conexão, com o microfone, né, querido Marcelo? Seja bem-vindo à nossa participação, a qual o Enfoque News da Cidade Americana faz parte, retransmite algumas dos seus programas, e tem coisa boa vindo pela frente aí, eu não sei, no momento oportuno, Marcelo vai divulgar para a gente aí. Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Pedro. Tá tudo ok? Tá dando para me ouvir bem agora? Ok. Não, agradecer aí a participação, né, e o convite para poder participar desse bate-papo, dessa conversa, de algo tão marcante em nosso Brasil, e em especial com o advogado Dr. Renan Fará, que é realmente uma referência nessa área para a nossa região, para a nossa cidade, e um dos nomes realmente de grande conceito, para poder até nos explicar muitas vezes, porque nós, como comunicadores, a gente vê um lado da notícia, e o profissional do ramo criminalista, ele consegue enxergar o processo por dentro. E dentro disso, doutor, eu queria compreender o maior desafio, seja para o lado da defesa e para o lado que acusa, num processo como esse. Olha que interessante, porque para o advogado, você falou, bom, primeiramente, Marcelo, uma grande honra estar sendo entrevistado mais uma vez por você. Acho que em 2015 a gente foi entrevistado em outra situação e que, puxa, guardei com muito carinho essa recordação, e que legal que estamos aqui hoje mais uma vez virtualmente juntos. O maior desafio para o advogado, aquilo que mais treme ele, é a imprensa. Olha que engraçado, vocês precisam de nós para explicarmos, traduzirmos alguns fatos, mas é a imprensa que mais, não vou dizer atrapalha, mas que coloca o combustível, deixa tudo mais aflorado, tudo mais difícil. Difícil para o advogado porque qualquer passo que ele dá vai ser observado, vai ser retransmitido. Então, isso tudo é mais complexo. Segundo, há quem diga, né, e de fato, por vezes, como só se costuma transmitir as questões inquisitivas, né, de raras vezes, por exemplo, pouco tempo atrás eu tive um júri, vocês perguntaram sobre o tempo de pena para feminicídio, isso é comum, 30 anos, 31 anos, infelizmente está sendo cada vez mais comum, né? E eu consegui aqui no caso do Bruno César Bueno Bernava, lembra dele? Foi um caso famoso aqui de Americana. Eu consegui derrubar a pena de 31 para 20 anos. Isso não é matéria, isso não vira matéria no jornal, porque não importa uma vitória da defesa, entende? Importa a acusação grande, a condenação grande, isso vira manchete. Então, por vezes, o advogado vai entrar no plenário perdido, 7-0, né? Então cabe a nós revertermos isso, conseguir provar, produzir prova, através de uma investigação defensiva, através de oitiva de testemunhas, produzir prova com perícia. Então a gente fala que o advogado que antigamente entrava com voz e violão, né? Ele perdeu. Hoje em dia a advocacia 5.0, 4.0 que a gente fala, é o advogado que consegue se utilizar de várias e várias ferramentas, inclusive a imprensa. E aí vai uma questão de saber utilizar a imprensa a seu favor. Então, antes de mais nada, eu busco a imprensa e eu passo a falar algumas informações, passo algumas questões que podem ser interessantes para eles, e aí você traz essa força para o nosso lado e não o oposto. Então, a gente vê, por vezes, advogados sendo agressivos ou advogados sendo omissos, não atendem a imprensa. Isso não faz o menor sentido. A gente tem que entender que pode ser, sim, um aliado e também ir preparando, de certa forma, a cabeça do jurado, que ele vem da sociedade, para no dia do plenário também ter ali impregnado questões da defesa e não somente da acusação. Então, respondendo, o que deixa mais difícil? Não é nem a pena, não é o tipo de crime, não é o réu ter confessado ou não para você, é o combustível, essa questão, essa pólvora que a imprensa faz no processo, que torna tudo com muito mais visibilidade. O advogado que foge da visibilidade, ele não vai querer. Eu vejo que isso é um trunfo para mim. Doutor, o senhor fala desse combustível, né, que a imprensa tem, e nós temos, por exemplo, a decisão do juiz, do excelentíssimo doutor Adriano, onde ele não concede o direito em recorrer em liberdade. A não liberação
para continuar lá com a preventiva. A imprensa tem a ver com isso também, essa comoção toda, esse combustível todo que a imprensa coloca nesse caso, que é merecido, tem a ver para que mantenha ele, no caso, não na liberdade, e sim continuar preso ali, não? Vamos lá. Algumas questões. A primeira, eu não consigo entender por que manter preso preventivamente uma pessoa acusada de um crime passional. Veja, crime passional é aquele que a violenta emoção daquele momento ocasionou na morte, seja do seu cônjuge, seja da sua namorada. Então, eu entendo que é uma... Sabe aquele raio que aconteceu no meio da vida do cara? Não quer dizer que amanhã ele vai matar outra pessoa. Pelo contrário, isso foi um fato único que aconteceu. E por que manter alguém preso preventivamente? Para evitar que ele cometa novos crimes, certo? Então, não faz sentido para mim. Porém, quando o caso é de grande comoção social, de certa forma há uma pressão popular para que já mostre uma resposta imediata. E aí justifica, então, o calor, o clamor, justifica a prisão, tá? E por que ele apela em liberdade, apela preso? A regra é: respondeu preso, apela preso. Respondeu solto, apela solto. E essa regra existe de forma bem clara, ela não está na lei, mas é isso que acontece, em regra, nos processos penais. E, por fim, houve uma alteração agora com o pacote anticrime que permite que o juiz, quando a pena for maior que 15 anos, por mais que ele tenha respondido em liberdade, o juiz tem ali a possibilidade, né, fica a critério dele, subjetivo, de prender, de recomendá-lo à prisão. O texto legal ficou dessa forma. Então, aí, se a pena for acima de 15 anos, o juiz pode revogar essa liberdade provisória dele e decretar, então, a preventiva até o julgamento de sua apelação. Muito bem. Já assumindo aqui, Pietro, como você combinou aí, doutor Renan, esse caso, houve uma condenação de 31 anos. Pode acontecer, como no caso que você citou aí, de Americana, né, do Bruno César lá, que houve uma redução de 31 para 20, pode acontecer nesse caso também? Assim, porque eu vejo também o posicionamento da família, né, que sofreu com a morte e tem-se uma condenação de 31 e, de repente, reduz para 20, né? Como há a possibilidade de acontecer isso nesse caso também do Man Valley? Então, existe sim a possibilidade de diminuição de pena. Pelo que eu sei, a defesa está pedindo para anular o júri por prova manifestamente contrária aos autos. Talvez tenha ali também um pedido de dosimetria da pena. Veja, no meu caso, o réu era primário, tinha bons antecedentes e era réu confesso. Isso tudo não foi considerado no momento da dosimetria da pena. E o método que o juiz utilizou não foi o método trifásico. Então, é uma questão de aplicação penal, tá? Ele errou nisso daí, mostrei para o desembargador concordou e baixou a pena. Diferente do caso do Manweiler, porque ele não confessou, ele também não era primário, né? Ele já tinha ali histórico e algumas condenações em relação a isso, então talvez não diminua a pena, porque foi 30 anos, tá? O feminicídio, a pena máxima é 30 anos, que é o homicídio qualificado. O 1 ano, 9 meses foi de fraude processual, que também foi julgado e foi condenado. No meu caso, 1 ano que teve a mais no caso do meu cliente, foi de ocultação de cadáver. Então, nessas duas questões, é possível diminuir. O juiz ele tem de 12 a 30 anos para aplicar a pena. E ele vai aplicar isso de acordo com cada caso. Ele vai ter que justificar muito bem por que ele deu a pena máxima e por que ele deu a pena mínima. E nesse caso, às vezes o advogado pode sim derrubar a pena. Não sei quanto, mas pode. Talvez não tanto quanto o Bruno teve, porque o Bruno tinha mais circunstâncias favoráveis a ele. Por que eu tô aqui? Tô vendo um helicóptero indo até esse local. Prepare-se. Desligo. Muito bem, vamos continuando o nosso bate-papo. Agora vamos ao Marcelo Hartmann, né? Deixa eu só fazer uma pergunta rapidamente, que além desses 31 anos, eu vejo aqui a condenação também de 100 mil reais. Adriano, também determinou o pagamento de 100 mil reais aos pais
por danos morais. Uma vez que o advogado de defesa vai pedir, diz que vai tentar anular a condenação, etc. e tal. Caso ocorra, esses 100 mil reais entra no bolo, perde-se também, doutor? Como é que fica aí? Já na sequência o Marcelo vem com as perguntas dele. Como é que fica, doutor? Anulando a sentença, anulando o júri, essa questão da indenização também vai ser anulada. Se não for anulado, pode também fazer parte de um dos pedidos da apelação, né, ou eventualmente zerar, ou pedir uma diminuição desse valor. É também uma mudança de 2008 do Código de Processo Penal que permite que o juiz criminal aplique, já determine um valor de indenização monetária para minimizar os danos sofridos pelas vítimas ou pela família da vítima, como foi o caso. Então, isso também é um avanço, porque até, eventualmente, se o juiz não faz isso, não aplica uma pena, aí cabe à família entrar com uma ação civil ex delito, que é uma ação de indenização em razão do crime cometido. E aí o juiz já dá uma celeridade processual, uma enxugada nessa questão toda do processo e já dá a sentença também, já condena na esfera civil, que eu acho muito interessante, né? Porque tem essa economia processual e é importante também essa questão indenizatória para a família e também, por vezes, quando a pena é baixa, nesse caso a pena é altíssima, mas quando a pena é baixa, por vezes o cara vai sentir muito mais a pena monetária do que a pena de prisão. Não é o caso, já que ele pegou 31. Ok. Eu queria saber... Bom, primeiro só deixar frisar aqui um detalhe. Eu estou tentando fugir um pouco do meu papel de comunicador, como homem do rádio, da TV, e estou tentando... Eu sou um cara que eu amo matérias e amo discutir estratégias. Eu, particularmente, eu trabalhei recentemente no marketing político, onde eu tive várias experiências em campanhas políticas, e a gente trabalha com estratégias para poder que o nosso cliente saia vencedor de uma campanha eleitoral, no caso. E eu estou aqui tentando aproveitar a presença do Dr. Fará. Lógico que eu emiti minha opinião aqui, falar da comoção nacional, como comunicador, usar o papel de imprensa, eu poderia fazer aqui muito bem, mas eu estou tentando entrar um pouco nesse universo jurídico para tentar compreender um pouquinho esse tema e tentar extrair do nosso doutor Renan o máximo que a gente puder aqui de conhecimento, de falar exatamente um pouco dessa questão estratégica da coisa, independente dos lados da vítima e do lado também do agressor. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Vou até pedir, Pedro, vou fugir um pouquinho só desse caso e vou entrar num outro aqui. Eu sei que a pauta principal é sobre esse caso, essa condenação, mas uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção recentemente, doutor Renan, foi que nesse caso que nós tivemos uma outra comoção nacional, o caso do menino, né? Onde se mudaram as estratégias durante o processo que está correndo ainda, né? Ou seja, a mãe da criança, ela tinha dado um depoimento à polícia e, de repente, os advogados, houve uma mudança, uma troca de advogados, e aí falaram o seguinte: olha, peraí, não era aquele depoimento, ela precisa dar um novo depoimento, porque ela tem novas revelações a fazer, independente da questão de ser verdadeira, mentira. Como eu disse, eu não vou entrar no papel de comunicador, mas isso também é uma estratégia utilizada de um advogado de defesa, no caso, por exemplo? Marcelo, é muito difícil de você, num processo complexo como esse, defender mais do que um réu. Em regra, é legal que cada réu tenha seu próprio advogado, porque senão, como advogado, você não vai poder colocar um contra o outro. E se você está defendendo só uma das partes, você pode um apontar para o outro, né? Então, acho que a primeira questão que eles já perceberam eu, como advogado, não vou poder defender os dois porque eu vou ficar com uma questão ética e embaraçada aqui. Então, foi por isso que teve advogado que saiu do processo, etc. Porque pensa, hoje é o processo mais importante do Brasil, né? O processo do Jairinho. Então, sair desse processo deve ter sido uma decisão difícil para o advogado. Renan, pode voltar atrás, pode mudar o depoimento. O depoimento que vale mesmo é o depoimento em juízo. E olha lá, porque o depoimento não é interrogatório. E olha que você pode até ficar em silêncio, mas o depoimento que realmente tem valor é o em juízo. Por quê? Porque em delegacia a gente fala que é uma mera informação, tanto que pode ficar em silêncio. No caso deles, eu ficaria talvez até em silêncio.
deixa para eles produzirem as provas todas e depois você refuta uma a uma. Deixa, o que você falar só vai, aquela história que você falar vai ser usado contra para você, é a maior verdade. É engraçado que o Pietro no início falou que eu fico dando dicas, né, dicas que às vezes pode parecer que é dica para bandido, tem gente que fala isso. Mas todos os direitos que eu falo no meu canal, seja no YouTube, seja até hoje, eu comecei a brincar até no TikTok, são dicas voltadas para os direitos fundamentais, direitos humanos, direito ao silêncio, direito a não produzir prova contra si mesmo, né, direito à presunção de inocência. São questões as mais básicas. Eu simplesmente contextualizo elas para a prática, né? E aí as pessoas acham que isso não é para defender bandido. Não, é para defender qualquer pessoa que estiver sendo acusada, injustamente ou justamente, por um crime. Só para completar a pergunta dentro do que o senhor respondeu, aonde eu estou querendo chegar é exatamente no seguinte sentido, em ambos os casos. Chega um determinado momento que o advogado ele pode perceber que aquele caso é um caso perdido, mas já que o meu cliente pegou 30 anos, eu vou tentar reduzir para 20, doutor? Sim, pode ser que, por exemplo, no caso do Bruno, que eu fiz, eu tinha 2 pedidos. Um era a diminuição de pena, que foi através de um recurso em sentido estrito, porque o advogado anterior tinha perdido prazo para apelação. Eu fiz um recurso em sentido estrito para subir na sustentação oral, consegui mostrar as questões da apelação que ela não ia ser apreciada e consegui diminuir a pena. Eu tinha, em paralelo, um habeas corpus para anular o júri, por outros motivos também em relação aí à defesa, mas que podia anular o júri. Mas aí veja, Marcelo, eu consegui a pena de 20 anos, 2 meses e 12 dias. Foi essa pena que a gente teve. Se eu fizesse um novo júri, tinha a possibilidade da pena não ser tão boa. Então eu desisti de fazer um novo júri, porque ele não ia poder, de repente, não confessar mais. Ia ficar até aquela questão, né? Ele pode voltar atrás, pode mudar? Fica estranho. Com certeza a acusação usaria isso contra mim. Então, a pena dele, um novo júri, seria tão boa quanto? Provavelmente não. Então a gente desiste de fazer um novo júri e aceita essa pena. Então, sim, é uma estratégia. Se eu quiser mudar, por exemplo, num júri é bifásico, né? Tem a primeira fase, que é a fase que a gente fala de sumário da culpa, que vai analisar se tem indício de autoria, eu não preciso ter certeza que foi a pessoa, só indício, e prova da materialidade. Materialidade, no caso de homicídio, é o cadáver, ou uma prova muito próxima, né? Que é, por exemplo, o caso da menina do Bruno, goleiro Bruno, como é que ela chamava? Elisa Samúdio. No caso dela, foi feito um júri sem a prova da materialidade, mas é exceção, tá? Então, nessa primeira fase, o réu vai ser ouvido. Os meus clientes, na maioria das vezes, eu mando ficar em silêncio nessa primeira fase, o juiz fica maluco. Eu falo assim, se a prova da autoria e materialidade já está comprovada nos autos, ele fica em silêncio e só vai se defender no plenário. Isso é estratégia de defesa. Mas vamos supor que ele fale. E por vezes eu sou contratado só para a segunda fase, né? Só para a parte da treta lá do plenário. Muitas vezes me contratam para lá. E o meu cliente falou coisas que eu não concordo dele ter falado. Ou o advogado que estava buscando a defesa estava querendo, por exemplo, legítima defesa. E a minha leitura dos fatos não foi legítima defesa. Foi, no máximo, por exemplo, violenta emoção. Então aí eu mando ele mudar o depoimento dele, o interrogatório dele na frente do plenário, na frente dos jurados. O promotor também vai querer falar, mas ele mudou a opinião dele aqui. Não importa, a que vale é aquela que ele está falando naquele momento para aquele juiz, que no caso, os juízes leigos, os jurados. Tá? É legal para quando vai ter uma mudança de sentido no interrogatório, no depoimento, que mude de advogado. Para ficar, você coloca a culpa no advogado. O advogado anterior que me instruiu assim, o novo está dizendo que o certo é isso. Pronto. Muito bem, dentro dessa mudança de advogados, acorda o país hoje com a cena típica de Rede Globo, se não de Globoplay, etc. e tal, entre os advogados de defesa, que acabou até mesmo virando meme em todo o Brasil aí. Doutor, aquilo foi encenação que extrapolou a regra ou dentro do parâmetro? Porque só para o pessoal que está nos acompanhando, de repente não viu, que é impossível não ter visto, mas vamos lá. O advogado de defesa pega uma das advogadas que faz parte da defesa ali e faz uma encenação, acaba tentando estrangulá-la, tal, etc., para mostrar as marcas, etc. e tal. Aquilo foi exagero ou faz parte da tipificação, não é tipificação, dessa apresentação, desse momento da peça? Eu digo que o jurado, assim como o ser humano, é um ser visual. E quanto mais você conseguir reproduzir no plenário, visualmente, para o jurado, melhor. Né? Então, esses artifícios, essas
ferramentas que nós temos são utilizadas. Eu até gravei um vídeo no canal do YouTube, está lá esse vídeo sobre eu fazendo a mesma coisa como advogado aqui em Santa Bárbara do Oeste, e só que eu não fui tão efusivo, né? De fato, o Daledoni, ele foi muito efusivo na demonstração dele, tanto que ela se desequilibrou. Porém, vamos contextualizar. Quem assistiu o plenário, eu assisti, foi transmitido pelo YouTube, ao vivo, no Brasil todo, e eu vi que a acusação, o assistente da acusação e o promotor gritavam muito. Então, foi um júri de 7 dias, né? Eu fico esgotado depois de um dia de júri. Imagina 7 dias, produzindo as provas todas, e aquele debate acalorado. E isso influenciou na resposta mais efusiva dele. Porém, o Daledoni é assim mesmo, né? O Daledoni, ele é de presença forte mesmo, ele vai se impressionar, vai marcar, mas foi muito criticado. Ele foi criticado, mas o resumo, a OAB do Paraná, inclusive, se manifestou dizendo que estava tudo dentro da plenitude de defesa, dentro do ético, do correto para um advogado apresentar e defender o seu cliente. Dizem que prejudicou, porque, de fato, você está defendendo um caso de feminicídio e parece até que se agride uma advogada. Não foi nada de agressão, foi algo combinado, né? Foi combinado entre eles. Dá para ver na encenação maior, um vídeo um pouco mais comprido, mostra que ela bate nele de volta, mostra que foi uma coisa bem combinadinha. No fim, ela acabou se desequilibrando e deu esse tom bem... a gente ficou com pena dela, né? Mas ela escolheu estar ali. Muito bem, pode tocar, Pietro. Tá contigo, Beleza. querido Denis Moraes. Como que se chega, por exemplo, ao resultado, o montante, né, de 30 anos, e no caso também, essa dúvida do valor do pagamento, né, que o juiz Adriano Scusiato determinou de 100 mil. Como que se chega nesses valores e nessa pena de 30 anos nesse processo? E, para complementar essa pergunta minha, você acredita que a repercussão desse caso influenciou nessa pena máxima? Então, não, Denis, porque, como eu disse, essas penas altas estão sendo cada vez mais recorrentes. Em Santa Bárbara, por exemplo, se você fizer uma pesquisa das penas de feminicídio consumado, tem sido tudo 30. A doutora Camila Ferrari de Campinas, de Santa Bárbara, tudo 30 anos. Ela não tem o que falar. E com certeza essas penas são passíveis de serem reduzidas no Tribunal de Justiça, tá? Porque, como disse, tem questões que não são apreciadas. Uma pena, ela tem que ser justa. E ela vai ser justa analisando todas as questões do crime. Sejam questões negativas, sejam questões positivas, ou seja, questões que beneficiam o réu, como primariedade, bons antecedentes. É diferente uma pessoa que tem uma família, que é trabalhador, que tem carteira assinada, daquele que não tem, é visto e deve ser visto de forma diferente pela justiça nesse momento da dosimetria da pena. Pessoa que sempre se dedicou ao crime, pessoa que sempre viveu de tráfico, de droga, pessoa que já teve um monte de processo já de Maria da Penha, de repente mata uma mulher. Então tudo isso é dosado, e é assim que se chega, tá? Na reprovação. Também se aumenta a pena a questão da periculosidade, da forma que foi feito, foi a mão, né? Foi na mão, jogou a pessoa da janela, foi com uma arma, foi mandante. Tudo isso vai influenciar. Quanto mais envolvido, mais pesada é a pena, tá? Quanto mais sangue. Aliás, uma defesa que se faz quando tem muito sangue é jogar mais sangue, né? O caso da Suzane Richthofen, por exemplo. Você sabe que o caso da Suzane Richthofen, assim como o caso do Luiz Felipe Manweiler, foi uma decisão de 4-3? 3 pessoas votaram pela absolvição e 4 pela condenação. E quando que se sabe que é 4-3? Porque a lei diz que a gente só para de contar quando dá 4 no mesmo sentido. Você sabe quando é 4-3, quando fica abrindo um para cada lado. Pum, 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 pum. Aí vai abrindo até dar 4, né? Então, por isso que a gente sabe que nesse caso foi 4-3, e da Suzane também, um quesito absolutório dela, foi 4-3 para o Mauro Nassif, que é aí um papa do júri também, ou pelo menos já foi, mostrou muito conhecimento. E aí a gente estaria falando diferente, né? Se tivesse dado 4-3 para absolvição, a gente ia estar aqui analisando tudo que o Daledoni fez e absorver o que ele fez, que ele acertou. Eu costumo falar também que a gente aprende com os júris que a gente erra, com os júris que a gente perde. Porque os que a gente ganha, a gente acha que foi tudo perfeito, né? E nem olha as coisas que a gente fez errado.
Eu tive meu último júri foi um 4-3, pegou 30 anos, caso em Santa Bárbara do Oeste, do Davi Ferraz Vieira da Cruz. E foi uma Eva era a esposa dele, o nome dela. E a gente fez a tese, né? Entendo que ela tenha se suicidado, e como ele já tinha uma Maria da Penha antes, né? Então aí ele virou o principal suspeito, estava do lado dela, ele que chamou a polícia, e aí ele foi preso e foi condenado. Estamos com recurso, inclusive foi distribuído agora para sustentação oral no Tribunal de Justiça. Talvez mude, talvez caia a pena, ou talvez faça um novo júri. Muito bem, antes de passar agora para o Marcelo, uma pergunta mais não para o advogado, mas para o Renan Fará. O que você, na sua opinião, você acha que vem aumentando esses casos de feminicídio em nosso país? A perda da capacidade do ser humano de se relacionar e de terminar um relacionamento, seja do homem, seja da mulher, tá? É que a gente vê muito mais os homens matando as mulheres, mas a verdade é que parece que não só o jovem, né, o adulto também, a mulher que quer pedir divórcio, dá o divórcio, a mulher quer ser feliz com outra pessoa, deixa ela ser. E as pessoas não sabem mais fazer isso, não sabem mais terminar isso. E é por isso que a gente tem hoje tipificado, por exemplo, o stalking, né? Então, o stalking, que é a perseguição obsessiva, né, nas redes sociais, ou mesmo que seja fora da rede, seja uma pessoa que sempre está acompanhando, vigiando, isso também é crime. Porque qual que é o motivo de ter tipificado isso? A cada 10 feminicídios que acontecem, 8 teriam ocorrido cenas, situações semelhantes ao stalking, que poderia já estar punindo. Se pune o cara por stalking, talvez ele não vá até o feminicídio, talvez nisso ele já aprenda e siga o caminho dele, né? Então, eu costumo falar para as pessoas, e até clientes meus, quando vão no escritório, se você se envolveu numa Maria da Penha, já termina. Porque amanhã, se ela morrer, você é o principal suspeito. Mas, na verdade, quando eu dou uma dica dessa, é para proteger a mulher. Porque no primeiro momento que ela ouve uma agressão verbal, uma voz, uma gritaria muito intensa, sempre tem briga, termina. Está agredindo verbalmente, está xingando você, está te desrespeitando, termina. Levantou a mão para você, por favor, entenda, esse é o momento final, né? Se você chegou a ter vontade de bater na sua esposa de verdade, termina, porque o final a gente já conhece. Então é tudo uma coisa, eu falo que o feminicídio é uma catástrofe anunciada. Não é da noite para o dia que o cara veio matar a mulher. Teve uma história, teve uma questão toda que veio antes. E a família sabe disso, todo mundo sabe disso, quem estava próximo sabe. Claro, homem e mulher não se metem a colher, mete sim. Se a mulher estiver sendo vítima e não um cônjuge, tem que ser interferido e tem que ser prevenido. É assim que vai acontecer. E é por isso, as pessoas não estão enxergando isso. Quando enxergarem, quando verem sinais que é para terminar, né, a questão de relacionamento. Então, veja, no fim a gente vai cair aqui numa questão filosófica amorosa. Por que aumentou? Porque as pessoas não sabem mais. Tá? E veja que interessante, até 6 anos atrás, os meus casos criminais, eu atuo no crime há 13 anos, os casos que eu tinha antigamente eram crimes passionais. Tá? Lá em 2009, 2008, eu peguei muito júri de crime passional, o marido foi traído, pega a mulher, mata o amante e tal, e eu conseguia violenta emoção. Eu consegui a pena reduzida porque o cara foi provocado pela situação, etc. Isso foi lá. Aí depois foi mudando as características do crime. 2015 a 2018, mais ou menos, os crimes eram chatíssimos de defender porque eram todos com o pano de fundo do tráfico. Era o cara que devia para o outro, precisava de grana, ou o outro que sabia que ele devia, eu tinha que mostrar que eu reprimi, e isso tudo ia se repetindo. Teve muitos aí também em briga de bar. E hoje, o que eu tenho intenso no escritório é casos de feminicídio. Então, mais uma vez, como eu disse, a gente vai vendo que a pessoa errou aqui, errou ali, erro dos dois lados, vítima também que briga, que bate, que depois volta, tem medida protetiva, aceita o cara de volta dentro de casa e por aí vai. Então, é característica da sociedade hoje. Eu espero que, talvez através da imprensa, através de filmes, televisão, a gente consiga aí educar as pessoas para diminuir isso. Sem falar também da questão da quarentena, né? A gente está muito tempo em casa. Aí sabe o que acontece também? Eu vou te falar o que é repetido, reiterado, seja em casos criminais, seja em casos de divórcio. Eu peguei o celular dela e eu vi uma mensagem. Eu peguei o celular dele. Eu não deixei ela pegar o celular, aí eu bati nela. Então,
a questão toda tem relação com fidelidade, tem relação com o celular. Eu falo que esse aqui é o maior vício que as pessoas têm na atualidade. É verdade. Marcelo Hart. Bacana, a gente consegue compreender de uma forma. Eu fico aqui tentando imaginar todos os cenários possíveis dentro dessa esfera jurídica, mesmo a gente não sendo advogado, mas o assunto é apaixonante, né? O tema é apaixonante, a matéria é apaixonante. Eu queria saber, doutor Renan, a gente hoje tudo se recicla, todas as profissões, todas as áreas. A gente precisa se reciclar. Não dá mais para mim ser um comunicador, muitas vezes, de antigamente, profissional, dentista que seja, ele às vezes conversa e fala, não, o que eu sabia antes, eu precisei aprimorar, precisei buscar mais conhecimento. E assim em todas as áreas. Funciona também dessa forma para o advogado criminalista, ou seja, não existe um beabá definido, tudo se recicla, as estratégias mudam, doutor? Com certeza mudam, né? A gente se surpreende, não tem como ser diferente, porque hoje em dia você vai, dependendo do processo que você pega, tem lá 10 mil folhas para você ler e você tem 5 dias para apresentar a defesa. Então, se você não utilizar de métodos tecnológicos para poder realizar e apurar tudo que você precisa, às vezes você tem centenas de horas de escuta telefônica e você precisa fazer defesa em 5 dias. Então, estou dando exemplos assim, de questões objetivas que a gente precisa se atualizar. Com relação ao direito, o direito também ele acompanha a sociedade. Então, as leis vão se mudando, vão alterando. A gente tem que entender, por exemplo, o pacote anticrime veio para nós na virada do ano passado, né, do ano retrasado para o ano passado. Eu estava viajando, estava na praia em Caraguatatuba, descobri que mudou todas as leis e eu fiquei maluco, fiquei estudando lá no final do ano, porque como que eu vou passar o ano sem saber a nova lei? E, então, assim, legislação muda e existem cursos, né? Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Penal e Econômico, Direito Criminal e agora Direito Militar. Eu dou aula na pós-graduação de Direito Militar. Não, mas na pós-graduação de Direito Militar eu dou aula de Constitucional e de Penal. A gente pode buscar esse aprimoramento através de práticas, né, de pós-graduações, mas eu também gosto muito do network. Desculpa. Nosso código é ultrapassado, penal? Não, na verdade nós temos uma das melhores leis do mundo. O que é difícil nosso é a aplicação dela, né? Então, questionar o Código Penal é muito bom e muito copiado no mundo inteiro. A nossa parte geral é igual da Europa inteira, por exemplo. Os crimes especiais vão ser muito semelhantes, por exemplo, em Portugal. Mas a parte especial, né? Mas a aplicação que são outros 500, né? E aí que a gente vai ter uma quesitação. Marcelo, quando a gente fala que no Brasil pobre é condenado e rico é absolvido, é uma verdade delicada que todo mundo tem que analisar com muito cuidado. Mas eu como advogado criminalista, dando até um tiro no meu pé, eu posso dizer que o réu rico tem muito mais chance de ser absolvido do que o réu pobre. Essa é a triste verdade. Muito bem. 10h06. Dentro desse primeiro bate-papo aqui, juntamente nesse grupo maravilhoso SB 24 Horas, em Fox News, e o doutor que tem também essa cartilha. Eu me recordo que tempo atrás aí o senhor falava desse curso para a Polícia Militar, e o Marcelo trouxe um assunto interessante, até vou dar uma pincelada nesse tem a ver com essa situação, e o senhor citou na última resposta aí, que quando a pessoa for agredida ou sofrer agressão, stop, pare por ali, termine o relacionamento, etc. e tal. Tempo atrás, na cidade de Araras, eu entrevistei várias pessoas passando por essa situação de agressão, onde teve um caso onde o rapaz com um taco de beisebol quebrou a casa, quebrou o carro, quebrou tudo e, pasmem, meses depois estão juntos. Isso é o quê? Uma questão de cultura ou esta pesada na mão dos juízes? Agora, como o senhor disse, já está fácil, o juiz aqui deu 30, outro deu 30, agora deu 30, ou seja, pena máxima para essa tipificação, aí vem os outros aí. Isso pode mudar o cenário com essa medida, como tem mudado na política também nos últimos anos? Não? Você vê a mudança, é uma questão de compreensão, doutor?
De forma alguma, Marcelo, de forma alguma, Pedro, não existe diminuição de crime com aumento da pena e nem com aumento da pena no crime, no código, tá? Pode aumentar a pena para 40 anos que não vai diminuir a criminalidade. O cara que vai agredir, ele não pensa, nossa, a pena, hoje em dia a juizada está dando 30, isso não vai acontecer. Infelizmente não tem a função preventiva, tem punitiva, tem uma resposta para a sociedade, mas não vai ter diminuição do índice de criminalidade. Veja, uma pessoa que apanha, né, que tem toda uma cena dessa e depois volta, para mim tem que ser analisado como síndrome de Estocolmo, sabe? Aquela coisa que você se apaixona por aquele que te faz mal, aquele que bate em você. Tem disso, isso não é só de mulher, isso acontece, é do ser humano. Outra questão que tem que ser analisada é que a mulher tem uma fantasia que vai mudar o homem. Né? Não, ele está assim, mas eu vou mudar, ele vai mudar, ele vai transformar. Não, quem vai mudar é você não vai mudar de lugar, você vai para outro lugar lá de 7 palmos. Então, a gente tem que chacoalhar quem a gente estiver próximo de nós. Então, eu, você, nós homens e pessoas que estão assistindo aqui no nosso programa, entenda, salve uma vida de uma pessoa. Se você sabe que ela é vítima de violência, se você vê o comportamento do cônjuge, do companheiro violento, sempre muito mandão, autoritário, preste atenção nisso e recomenda que termine, porque não é algo saudável, não é bom para ninguém. Às vezes, mas tem filho, não dá um jeito, o filho vai ter que entender. É melhor também que termine enquanto as coisas estão bem, né? Porque depois que tem a primeira violência, tudo vai ficando mais complexo. Então, como diminuir o feminicídio? Rompendo relacionamentos prematuramente, não quando já é tarde. Conhecedor do direito e, né, na área criminalista, eu finalizo a minha participação aqui perguntando, 31 anos ficou de bom tamanho, não? Conhecendo um pouquinho, mesmo não sendo atuante no caso, mas conhecedor, defensor do direito criminalista, o que o senhor diz para finalizar? Ficou de bom tamanho, de bom tom, não? Não. Ninguém consegue digerir como defesa, e até eu que estou por fora, tá? Porque se a pena é de 12 a 30, um ano e 9 meses foi de fraude processual, eu não sei do que houve aí de condenação, então não vou nem falar disso, vamos falar só do feminicídio. De 12 a 30, ela colocou no 30, tem que me explicar muito bem por que não foi 13, 15, 18, 20, mas foi 30. E não vai me convencer. Tá? Então, entendo que não. Entendo que justificar uma pena no máximo legal é algo raríssimo. Para mim, não. Como advogado e até como pessoa, eu não consigo entender chegar num patamar desse. Pena totalmente passível de ser reformada no tribunal. Denis Moraes, concluindo a nossa participação, a sua última pergunta, a sua colocação para o doutor. Muito bem. Eu estou lendo aqui um textinho aqui que eu abri aqui, que eu fiquei curioso, né? Será que se houvesse pena de morte, né? O Renan falou, como que a gente pode solucionar isso, né? Aí o senhor vai puxar uma temática para outro programa daí, pena de morte no Brasil. Mas conclua a sua linha de raciocínio. Não, é porque eu estou lendo aqui que, por exemplo, no Islã, o cara traiu a mulher, ele é apedrejado em praça pública. Então, é para você ver como que é extenso isso daí, e realmente é um tema para outro debate. Sim. Mas, para finalizar, se o doutor é a favor ou não a pena de morte, se isso ajudaria, eu acredito que não, porque vários países, né, que têm a pena de morte, o número só aumenta, então seria mais uma lei, né, mais uma pena aí que não surtiria efeito no sentido ali, no início dos casos, né, como o doutor Renan ali explicou muito bem. E do mais, é só agradecer a oportunidade e o bate-papo, estamos sempre à disposição, Pietro. Uma ótima noite a todos. Não, Denis, eu entendo que aumentar a pena, ou até prisão perpétua, ou até mesmo, né, no máximo aí, a pena capital, né, a pena de morte, não reduz criminalidade. A gente pode ver os outros países em que foi aplicada a pena de morte, se teve alguma redução na criminalidade. Não teve, tá? Não sei se aumenta, mas a questão é que o criminoso não considera o tamanho da pena e nem a consequência do crime dele quando ele comete o crime. Se for um crime com uma questão social, né, econômica, o cara vai roubar para ter o que comer, o cara vai roubar porque ele quer uma vida melhor, o cara não vai considerar. Se for um caso ainda de crime passional, também não vai considerar. E veja que interessante, só falando uma questão do homicídio,
Homicídio qualificado é a maior pena do Código de Processo Penal, do Código Penal. Tem também o financiamento de tráfico, também é 30 anos, mas vamos colocar o homicídio qualificado 30 anos. E é interessante porque é o típico crime que qualquer pessoa pode um dia vir a cometer. E se você disser que não, você está supondo, porque a realidade é que nós somos nós e nossas circunstâncias, né? Então, eventualmente, em determinada situação, como você agiria? Você pega uma pessoa, e tem 1000 exemplos, eu não vou ficar falando exemplo ruim, mas a gente... É o único crime, é um crime que ninguém pode... Você pode falar que você nunca vai roubar, você pode falar que você nunca vai cometer estelionato, nunca vai fazer uma apropriação indébita, mas matar é o crime que é inerente do ser humano a capacidade de matar, né? Então, não vai mudar isso saber se a pena é alta ou baixa. Vou contar mais uma história. Eu tenho um cliente que já foi preso em Israel, e lá ele ficou junto com pessoas que eram presos de prisão perpétua. Ou seja, não era pena de morte, era prisão perpétua. E lá em Israel tem muito... Ele falava assim, Renan, eu sou criminoso, né? Eu sou do crime mesmo, eu reconheço pessoas que são assim também. Junto com a cela dele tinha um cara que era matador da máfia russa, e ele também era um cara do mauzão, né? Porém, a maioria dos que estavam ali cumprindo prisão perpétua eram criminosos, eu não contei isso pra ninguém, estou pela primeira vez aqui para vocês todos. Eram criminosos... Só para nós, não tem mais ninguém. Só para nós 3 aqui, nós 4. Eram criminosos muçulmanos, que, na verdade, não eram criminosos, né? Eram pessoas que, o cara desrespeitou a irmã do outro, ele tem que ir lá matar. Sabe aquela situação, circunstância que o cara teve que fazer? E aí você via lá, ele falava, via lá pessoas que eu sabia que não eram criminosos, eram pessoas do bem, pessoas de semblante bom, nego legal. Tá aí, vai ficar pra sempre na cadeia porque matou alguém. Olha aqui, característica interessante do homicídio. Homicida em regra não é um criminoso, é um cara que um dia aconteceu dele fazer essa cagada ou de ser acusado de ter feito isso. É para se pensar, e se observa que naquele dia ele sai desnorteado, o Luiz Felipe sai desnorteado, bate o carro e tal. Então, se for entrar para esse outro lado aí, a gente vai ter 2 vertentes aí, né? Então, é complicado, né, doutor? É meio para cima. Querido Marcelo Hartmann, sua última pergunta, antes de finalizarmos aqui uma noite maravilhosa como hoje, está contigo. Não, eu quero mais agradecer mesmo, viu, Pedro? Agradecer ao doutor Renan Fará. Eu teria várias outras perguntas. Esse assunto é muito empolgante, né? É muito empolgante essa área jurídica. Se a gente ficar aqui conversando, não tenho dúvidas. Você está guardando batatas para o seu programa. Você percebeu, né, Denis? O Renan, que já foi entrevistado por você, falou, ele está guardando cartucho para o seu programa. Só pode. Não. Brincadeira, vamos lá. Depois eu vou pedir o contato do Dr. Renan já para levar ele lá para o microfone da rádio também. Mas parabéns, viu, Dr. Renan? Muito bom aí encontrar. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de ter participado desse encontro. É uma área empolgante, como todas as áreas, na verdade. Eu fico analisando o profissional do outro lado, aquilo que ele ama, o que ele faz. O camarada pode ser o que for, né? Desde árbitro de futebol a tudo que imaginar, mas é muito legal a gente tentar entender o outro lado, as outras esferas. E você, mais uma vez, com a sua competência, com a sua clareza, mostrou muitos pontos importantes, significativos aqui para a gente. Então, da minha parte, eu estou satisfeito, viu, Pietro? E eu quero só agradecer mesmo ao doutor Renan pela oportunidade de poder estar com esse bate-papo aqui com ele. E com vocês também. Olha, eu que agradeço, na verdade, ter a oportunidade de falar. Você sabe que o advogado ter a oportunidade de explicar a visão da defesa é muito, muito raro. E a gente poder explicar o porquê, por exemplo, até a pergunta que me fizeram, 7 homens jurados, por que é assim, explicar que isso é uma estratégia, a gente procura fazer. Enfim, isso tudo é muito legal, ter essa comunicação com a sociedade. E eu tenho cursos, né? Tenho o curso do nojuri.com.br, meu curso online para advogados que querem se especializar no tribunal do júri, que querem conhecer mais essa parte. Quando você fala que eu sou, né, da paixão pela profissão, realmente eu sou apaixonado pelo direito criminal.
A gente fala que na faculdade os alunos se apaixonam pelo direito criminal, mas casam com o direito civil, porque não conseguem entrar de verdade na matéria, não conseguem estágio, é mais raro, e tudo isso é mais complexo e atrapalha. Mas, os que quiserem se aprofundar, quiserem conhecer meu curso, fica já o convite. Quem precisar também falar comigo, inclusive você, Marcelo, é fácil pelo site também, renanfará.com.br, Fará com H no final, me encontra facilmente. E é aquela história, né? Se você ama o que faz, você não trabalha nenhum dia. Isso é uma verdade, eu gosto mesmo. Cada dia é diferente do outro. Principalmente a criminal, ela é artesanal. A gente fala que uma peça não é igual a outra. Ctrl-C, Ctrl-V não funciona, porque cada caso vai ter sua peculiaridade. Tem aquele questão do crime, aquela questão do delegado que fez, o local que foi, o juiz que vai julgar. Então, tudo é muito diferente, né? E essa é a parte gostosa mesmo. Posso que vocês não entrevistam pessoas iguais. No meu caso, é a mesma coisa. Tá aí, doutor, obrigado pela presença, o senhor que sempre nos atende, já saiu de Americana, foi até Araras para um bate-papo e sempre que solicitado, está ali junto com a gente. Obrigado pela presença, então repita os seus canais de comunicação para o pessoal que nos acompanha, agradecendo a sua participação. Me encontra facilmente no meu site, renanfará.com.br, ou então contato@renanfará.com.br, ou meu celular, que é 19981285699, meu WhatsApp. Espero que não receber xingo, deveria a pena do cara, não devia ter feito isso. Acontece, nem sempre a gente agrada, mas é importante, é o nosso compromisso com o nosso cliente, né? A fidelidade é com o meu constituinte. Pietro, obrigado por ter me procurado, a gente fez esse bate-papo, esse tema foi fantástico, eu achei que foi muito legal, muito bem escolhido, as perguntas foram ótimas, vocês fizeram perguntas fora, eu imaginava que ia ser aquela coisa sensacionalista, puxa vida, foi muito pelo contrário, foi perguntas técnicas, tive a oportunidade de explicar o processo penal, eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu já dei, com toda sinceridade, principalmente porque foi pro lado que eu mais gosto de falar. Tá? Então, vou guardar essa noite com muito carinho. O sempre gentil doutor Renan, que vem no nosso programa. Renan Fará, obrigado pela presença. Aí, que noite maravilhosa, né? Dentro desse bate-papo maravilhoso. Bom, quero agradecer também o nosso querido Marcelo Hartmann, o homem que, a partir